O ar que ele respira. Capítulo 1. Elizabeth, 3 de julho de 2015. Todas as manhãs, leio cartas de amor escritas para outra mulher. Nós duas temos muito em comum. Os olhos cor de chocolate e o mesmo tom de loiro no cabelo. Também temos a mesma risada. Discreta no início, mas que se torna mais alta quando estamos na companhia das pessoas que amamos. Quando ela sorri, ergue o canto direito da boca, exatamente como eu. Encontrei as cartas na lixeira, dentro de uma caixa de metal em formato de coração, centenas delas. Algumas longas, outras mais curtas, algumas felizes, outras incrivelmente tristes. Pelas datas, são muito antigas, bem mais velhas do que eu. Algumas assinadas por QB e outras por HB. Imaginei como meu pai se sentiria se soubesse que mamãe havia jogado tudo fora. Mas ultimamente tem sido difícil para mim imaginar que ela já foi como aquela carta, inteira, completa, parte de algo esplêndido. Agora ela parecia exatamente o oposto. Acabada, incompleta, sozinha o tempo todo. Depois que meu pai morreu, mamãe se tornou uma vadia. Não existia modo mais educado de dizer isso. Não foi de uma hora para outra. Apesar da senhora Jackson, a vizinha do final da rua, ter espalhado para um monte de gente que minha mãe abria as pernas para todo mundo antes mesmo do meu pai nos deixasse. Eu sabia que não era verdade, pois nunca me esqueci de como ela olhava para ele quando eu era criança. Era como se ele fosse o único homem na face da terra. Sempre que ele tinha que sair bem cedo para trabalhar, a mesa do café já estava posta e o almoço pronto para ele levar. E ela até preparava uns lanchinhos, porque meu pai vivia reclamando que sentia fome entre as refeições. E mamãe sempre se preocupava em fazer com que ele se alimentasse bem. Papai era poeta e dava aulas em uma universidade que ficava a 1 hora da nossa casa. Não foi uma surpresa descobrir que eles trocavam cartas de amor. Palavras eram o ponto forte dele, sua grande vantagem. E mesmo que não sendo tão boa quanto o marido, minha mãe conseguia expressar tudo o que ela sentia em cada carta que escrevia. De manhã, quando ele saía de casa, ela cantarolava e sorria enquanto limpava a casa e me arrumava. E falava dele, dizendo o quanto o amava, como sentia sua falta e que escreveria uma carta de amor antes que ele voltasse, à noite. Quando ele chegava em casa, mamãe sempre o servia com 2 taças de vinho. E quando era ele quem cantarolava a música favorita dos dois e beijava a mão dela, eles riam juntos e cochichavam como adolescentes que estavam vivendo seu primeiro amor. Você é meu amor eterno, Kylie Bailey, dizia ela enquanto o beijava. Você é meu amor eterno, Hannah Bailey, respondia ele girando-a em seus braços. O amor dos dois era capaz de provocar inveja até nos contos de fada. Quando o papai morreu, naquele dia abafado de agosto, uma parte de minha mãe também se foi. Lembro-me de ter lido um romance em que o autor dizia algo do tipo: nenhuma alma gêmea deixa esse mundo sozinha. Ela sempre leva consigo um pedaço da sua outra metade. Odiei aquilo, pois sabia que era verdade. Minha mãe ficou enclausurada em casa por meses. Eu a obrigava a se alimentar todos os dias, na esperança de que ela não definhasse de tanta tristeza. Nunca tinha visto chorar daquele momento. Não demonstrava minhas emoções quando estava perto dela, pois sabia que isso só a deixaria mais triste.
Eu já chorava o suficiente quando estava sozinha. Quando finalmente saiu da cama, foi para ir à igreja. Eu a acompanhei durante algumas semanas. Lembro-me de que sentir totalmente perdida. Aos 12 anos, sentada no banco de uma paróquia, nunca fomos uma família religiosa. Só rezávamos quando algo de ruim acontecia. Nossas visitas à igreja não duraram muito tempo, pois mamãe chamou Deus de mentiroso e desrespeitou os fiéis, dizendo que deveriam parar de perder tempo, de ser enganados com esperanças vazias e inúteis de uma terra prometida. O pastor Reis pediu que ficássemos algum tempo sem aparecer, pelo menos até as coisas se acalmarem. Até então, nunca tinha passado pela minha cabeça que alguém pudesse ser banido de um templo sagrado. Quando o pastor dizia, venham todos, acho que não estava se referindo a todos, de fato. Recentemente, mamãe adotou outro passatempo. Homens diferentes em curtos intervalos de tempo. Uns para dormir, outros para ajudar a pagar as contas, e ainda aqueles que ela gosta de manter por perto em momentos de solidão, ou também porque lembram meu pai. A alguns ela até chama de Kylie. Agora à noite havia um carro parado em frente à nossa casa, azul escuro, com alguns cromados e bancos de couro vermelho. Dentro dele, um homem estava sentado com um charuto na boca. Minha mãe no colo. Pareciam ter acabado de sair dos anos 1960. Ela ria baixinho enquanto ele sussurrava algo em seu ouvido. Mas não era o mesmo tipo de risada da época do meu pai. Era vazia, frívola e triste. Dei uma olhada na rua e vi a senhorita Jackson, cercada de outras fofoqueiras, apontando para a mamãe e o homem da semana. Queria ouvir o que elas diziam e mandar que ficassem quietas, mas elas estavam na calçada oposta. Até mesmo as crianças que brincavam de bola na rua, driblando alguns gravetos, observavam os dois com os olhos arregalados. Carros caros como aquele nunca transitavam numa rua como a nossa. Tentei convencer minha mãe a se mudar para uma vizinhança melhor, mas ela se recusou. Na época, achei que era porque ela e papai tinham comprado a casa juntos. Talvez ela não tivesse esquecido completamente dele. O homem soltou a fumaça do charuto no rosto dela, e os dois riram. Mamãe usava seu melhor vestido, amarelo, tomara que caia. Com uma cintura justa, a saia rodada, a maquiagem era tão pesada que fazia parecer ter 30 e poucos anos, em vez de 50. Ela era bonita, sem toda aquela porcaria na cara. Mas dizia que se maquiar transformava uma menina em mulher. O colar de pérolas era da minha avó, Beth. Eu nunca vi usar aquele colar com um estranho. E nunca entendi o porquê dela fazer isso agora. Os dois olharam na minha direção e me escondi na varanda, de onde continuei espiando-os. Liz, se você está tentando se esconder, pelo menos faça isso direito. Venha aqui conhecer o meu novo amigo, falou minha mãe bem alto. Saí de trás da pilastra e caminhei na direção dos dois. O homem soprou fumaça mais uma vez e, conforme me aproximava, observando seus cabelos grisalhos e seus olhos azuis escuros, o cheiro de charuto chegou ao meu nariz. Richard, essa é a minha filha, Elizabeth, mas todo mundo a chama de Liz. Richard me olhou de cima a baixo, o que fez com que eu me sentisse um objeto. Ele me analisou como se eu fosse uma boneca de porcelana, prestes a se quebrar. Tentei disfarçar o desconforto, mas não consegui, então baixei os olhos. Como vai, Liz? Elizabeth. Corrigi, ainda olhando para o chão. Só os mais íntimos me chamam de Liz. Liz, isso não é um jeito de se falar, repreendeu minha mãe, franzindo a testa e deixando as rugas à mostra.
Ela não teria falado dessa forma se soubesse que isso acentuava suas linhas de expressão em seu rosto. Eu odiava quando um homem novo aparecia e ela sempre escolhia ficar do lado dele e não do meu. Tudo bem, Hannah. Além do mais, ela está certa. Leva tempo para conhecermos alguém. E apelidos têm que ser merecidos. Não são oferecidos a troco de nada. Havia algo nojento na forma que Richard me encarava e baforava seu charuto. Eu usava uma calça jeans larga, com uma camiseta bem grande. Mas, mesmo assim, me senti exposta. A gente está indo à cidade comer alguma coisa. Quer ir? Convidou ele. Emma ainda está dormindo. Recusei. Olhei em direção à casa, onde a menininha estava deitada no sofá da cama. Nós duas já o dividimos há um bom tempo, desde que viemos para a casa da minha mãe. Ela não foi a única que perdeu o amor da sua vida. Eu tinha esperanças de não acabar como ela. Esperava ficar só na fase da tristeza. Steven tinha morrido há um ano, e eu ainda tinha dificuldades para respirar. Emma e eu morávamos em Matthews Creek, em Wisconsin. Nossa casa de verdade, o lugar foi reformado, e nós nos transformamos em um lar. Foi ali que eu e Steven nos apaixonamos. Brigamos e fizemos as pazes inúmeras vezes. Bastava a nossa presença para tornar a casa um lugar aconchegante. Mas depois que Steven se foi, parecia uma nuvem escura pairava sobre ela. Foi no hall de entrada que ficamos juntas pela última vez. Seu braço envolvia minha cintura, e nós achávamos que nos lembraríamos daquele instante para sempre. Mas o para sempre foi bem mais curto do que todos imaginavam. Durante muito tempo, a vida seguiu seu curso, até que, um dia, tudo ruiu. Eu me senti sufocada pelas lembranças e pela tristeza. E então corri para a casa da minha mãe. Voltar ao nosso lar significava encarar a verdade. Ela não estava mais entre nós, por mais de um ano. Vivi uma fase de conta. Fingia que ele tinha saído para comprar leite e que voltaria a qualquer momento. Todas as noites, quando me deitava, ficava do lado esquerdo da cama e fechava os olhos, imaginando que Steve estava ali comigo. Mas minha filha merecia mais do que isso. Minha pobre Emma precisava de mais do que um sofá-cama. Homens estranhos e vizinhos fofoqueiros dizendo coisas que uma garotinha de 5 anos nunca deveria ouvir. Ela também precisava de mim. Eu estava vagando pela escuridão. Não era a mãe que ela merecia. Enfrentar as lembranças do nosso lar também me trouxe paz. Voltei para dentro de casa e olhei para o meu anjinho dormindo. Seu peito subindo e descendo, em um ritmo perfeito. Nós duas temos muito em comum. As covinhas na bochecha e o mesmo tom de loiro no cabelo. Temos a mesma risada, discreta no início, mas que se torna mais alta quando estamos na companhia que amamos. Quando ela sorri, ergue o canto direito dos lábios, exatamente como eu. Mas tínhamos uma grande diferença. Os olhos dela eram azuis como os dele. Deitei-me ao lado de Emma, beijando suavemente seu nariz. Depois, peguei a caixa em formato de coração e li mais uma carta. Já tinha lido aquela carta antes, mas mesmo assim, ela tocou minha alma. Às vezes, eu fazia de conta que as cartas eram de Steve e sempre me derramava em algumas lágrimas.